Meus irmãos, a paz seja Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal e que curtam o vídeo. Nós sabemos que Deus ele cumpre os seus propósitos na nossa vida e através das coisas que vão acontecendo. Na verdade, ele tem vários propósitos, não é apenas um. E ele se vale de cada situação para poder, até mesmo às vezes, reparar coisas do passado. As pontas soltas, né? Algumas pendências ou coisas mal resolvidas, coisas às vezes que ficaram para trás. E o Senhor ele volta naquela situação, ele volta naquele problema e ele resolve, ele fecha essa brecha. Eu não vou nem dizer brecha, eu acho que levar pelo lado da brecha, é claro que acaba gerando de certa forma uma situação de brecha, né? Às vezes, por exemplo, uma inimizade. Você deixa de falar com uma pessoa e há anos você não fala com ela. Então essa brecha tem que ser fechada, né? Mas o que eu quero levar é mais pro lado dos relacionamentos, que às vezes se foca muito no relacionamento com o cônjuge, né? Mas Deus ele vai restaurando não só a nossa vida, mas ele restaura relacionamentos familiares. Eu mesmo vou passar aqui o que aconteceu comigo e tem acontecido. Teve um ano que foi muito difícil, um ano de 1992, foi um ano em que para minha mãe foi um ano muito difícil. E ela perdeu o pai, a mãe e o marido. Eu perdi meu pai, meu avô e minha avó. E sendo eu o filho mais novo de 4, acabou que para mim foi um pouco mais complicado. Há uma diferença muito grande de idade entre eu e meus irmãos. Minha mãe ela passou a viver a cada dia como se fosse o último. E com isso, o mais novo que só sofreu mais, né? Que eu tinha na época 8 anos de idade, para mim foi mais complicado. Então houve ao longo dos anos um distanciamento na relação, essa relação entre eu e ela foi se deteriorando. E não só a minha relação com ela, como a relação também com o meu irmão mais velho. Já há uma distância, né? Eu sou mais novo, ele é mais velho, já há uma distância, um distanciamento comum devido à diferença de idade, que é para lá de 15 anos, mas essa separação, essa falta de vínculo, ela foi aumentando ao longo dos anos. E esse fato também da morte do meu pai há mais de 20 anos atrás acabou corroborando um pouco para isso, né? Aumentando mais essa questão, contribuindo mais para essa questão. Mas com o deserto veio, né? O deserto ele vem como uma enxurrada e Deus ele começa a fazer algumas coisas. Ele começa a mover algumas coisas, né? E interessante que quando o meu deserto veio o deserto, mas veio o deserto completo, né? Veio o combo multideserto, né? Não tem o combo aí das operadoras de comunicação aí, de telefonia, de internet. Então veio o combo do deserto. Eu fiquei desempregado, perdi a família, fiquei doente, né? Então eu sempre conto aqui a história. Então veio tudo junto. E o Senhor começou a usar a minha mãe, eu até brincava, falava que era o corvo de Querite, que o profeta estava em Querite, um corvo vinha e trazia comida para ele, o profeta Elias. A minha mãe foi o meu corvo de Querite durante vários meses do deserto, foram vários meses. Ela foi o corvo de Querite. E isso fez com que houvesse também ali uma aproximação, não só nessa questão, mas na questão do cuidado dela comigo. E veio a doença, como eu falei, eu fiquei enfermo e comecei a fazer tratamento. Foram meses de exames para poder preparar e tentar conseguir uma vaga no hospital aqui do Rio. E quem me levou? Quem me conduziu todos os dias de madrugada, nas filas, durante as suas folgas? Meu irmão. Ele trabalha dando plantão e no dia que ele estava em casa, era o dia que ele me levava lá. Então assim, Deus ele usou a situação do deserto para aproximar a minha mãe e aproximar o meu irmão. E o Senhor ele faz isso, ele sempre trabalha relações, ele trabalha, ele reconstrói famílias, ele reconstrói laços de união que foram rompidos no passado, um perdão que não foi liberado, um rancor, um ressentimento, uma inimizade. E eu vejo isso na Bíblia, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. A palavra fala que ele nega Jesus, né? Que quando Jesus é preso, ele é questionado ali, és tu aquele que estava com Cristo, né? Você é um deles. E ele fala, não. E 3 vezes ele nega Jesus. E depois que Jesus ele é crucificado, que Jesus ele ressuscita, a palavra fala que Pedro ele sai de Jerusalém e com os discípulos eles voltam para a Galileia,
uma viagem mais ou menos de 100 quilômetros, né, a pé, imagina. Talvez tenha sido a viagem mais longa da vida de Pedro. E ali ele desiste do ministério dele, do chamado dele, na verdade. E em determinado momento ele vira e fala: ó, eu vou pescar. Jesus já tinha morrido, né? Também já tinha ressuscitado, porém não tinha ainda aparecido para eles. E quando ele fala eu vou pescar, ele, como uma liderança, de certa forma, ele contagiou ali os demais discípulos e eles falaram: a gente vai com você, vamos lá. Aí todo mundo entrou no barco para pescar. Estavam lá pescando e a palavra fala que um homem começa a gritar na beira da praia: tendes algo para comer? Conseguiram pescar alguma coisa? Eles reconhecem que aquele homem era Jesus. E quando eles vão até a beira da praia, ali no Mar da Galileia, local de tantas experiências que eles vivenciaram com Jesus, eles vão até ali na beira e o Senhor Jesus ele recria o mesmo ambiente de quando Pedro negou 3 vezes a ele. Ele recria. É tão interessante que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, existia um braseiro ali perto, uma espécie de uma fogueira que ali eles se aqueciam. E essa palavra para braseiro, ela só se encontra 2 vezes na Bíblia. Quando Pedro nega Jesus e depois, nesse episódio que Jesus ali à beira do Mar da Galileia, ele vai e prepara um peixe e assa ali na brasa um peixe. A palavra braseiro, essa mesma palavra, que só tem 2 vezes na Bíblia, ela se encontra ali também. Ou seja, o Senhor ele recria o mesmo ambiente que Pedro nega ele recria para poder Pedro ali confessar a ele. E ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. É interessante que as mesmas 3 perguntas que lhe foram feitas e ele fez aquela recusa são feitas novamente e ele afirma que ama Jesus. E no final Jesus diz: olha, quando tu eras mais moço, tu cingias a ti mesmo, mas agora virá outro e te cingirá e te levará para lugar aonde tu não quer ir. E Jesus ali ele amarra uma ponta solta do relacionamento dele com o Simão Pedro. Naquele momento ele restaura a fé no coração de Pedro. E o Senhor ele faz isso. Às vezes ele cria circunstâncias, ele permite que estejamos em lugares, perto de pessoas, no deserto, para que haja uma restauração. Mas não uma restauração de casamento, não uma restauração de relacionamento conjugal, não, uma restauração familiar, uma restauração de amizade, uma restauração de comunhão. Deus ele é especialista em amarrar a ponta solta. Ele é especialista. O Senhor ele vai lá atrás, ele pega aquelas pendências do passado, e ele começa a costurar, começa a desfazer toda a dificuldade para refazer. E devemos estar atentos a isso, porque talvez o local onde estejamos seja um cenário recriado para que uma ponta solta do passado seja amarrada. E a gente não está percebendo isso. Deus ele faz isso. Deus ele faz dessas coisas. Da mesma forma que ele fez com Pedro. Ele recriou um ambiente onde Pedro tinha negado Jesus, tinha negado a ele, para que Pedro ali não negasse mais, mas que houvesse uma restauração pessoal, uma restauração entre ele e Pedro, a relação dele com Pedro. Queria deixar com vocês essa breve mensagem, que o Senhor nos abençoe. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.